Perfeito! Depois de alguns meses, até sem publicar nada, a gente vai dar uma olhada aqui sobre o ES6, né? O ECMAScript, fundado em 2016, que por muitos aí são chamados de JavaScript moderno. Durante nossas aulas aqui a gente até viu muita coisa, por exemplo, durante nossas aulas a gente sempre usou o let e o const, que no caso let são para variáveis que mudam e const são para constantes, mas antes de se ter essas duas opções, se utilizava apenas o var e se dava alguns problemas, principalmente ali na parte de escopo de função. E também a gente tem aqui a funcionalidade de arrow function, que a gente ainda não chegou a dar uma olhada. Template strings, a gente olhou de certa forma como fazer, mas existe outro método, que é um método mais moderno, que a gente vai estar olhando. E desestruturação, que esse daqui é um conceito totalmente novo, que a gente ainda não deu uma olhada, que a gente vai estar passando por cima nesse vídeo. Então, bora lá para os nossos exemplos, para a gente estar vendo isso aí de forma mais prática. Bora lá! Até a gente acabou trocando aí de tema do VS Code, né? E fiz alguns ajustes aqui na minha IDE, mas a gente vai estar vendo aqui sobre primeiro arrow functions. Eu não vou mostrar ali sobre a parte do let e do const, porque isso a gente já vem olhando em muitas aulas, mas antigamente era feito dessa forma aqui, com o var, porém hoje em dia não é indicado. Hoje em dia o indicado é se utilizar const para constantes. Se você notar que essa variável ela vai vir a ser alterada, ou seja, ela precisa ser um let, você vem aqui e troca ela para let. Mas dessa forma aqui não é nem mais indicada quando a gente trabalha, quando a gente faz algum projeto com JavaScript. Então, com our functions, deixa eu até colocar aqui como comentário, numa função normal, a gente tem a palavra-chave function, o nome da função, a variável, e aqui a gente passa aqui o nosso bloco de código. Então, eu poderia passar aqui um console.log, nome. Aqui ele iria fazer exibir o nome ali, no caso, da pessoa. Aproveitando, né, a gente também estava fazendo durante os nossos vídeos, dessa forma assim, ó. Olá e o nome da pessoa. Então, se a gente for rodar aqui o nosso projeto, index.js, eu não chamei a função. Vou passar aqui, hello e o nome. Beleza. Então, se eu rodar aqui o projeto, ele vai me dar Olá, Anderson. Isso a gente já viu desde os primeiros vídeos, então não tem muito mistério. Onde que vem a parte nova de tudo isso daqui? É que com a arrow function a gente faz dessa forma. A gente denomina const o nome da função e a gente tem essa estrutura aqui com sinal de igual. E a gente faz uma flecha. Por isso que a gente fala arrow function. Na verdade, até a gente faz isso aqui, ó, para ficar ainda mais completo, tá? Mas vamos por partes aqui. Com a arrow function, o que que a gente está fazendo de parecido com a função normal, tá? Deixa eu até colocar aqui, ó, arrow function. Na função normal, a gente tem a palavra-chave function. Aqui embaixo a gente não tem, tanto que a gente coloca aqui como const. E aí, o que que a gente tem aqui para passar os parâmetros? A gente consegue notar que aqui eu também estou com um sinal de parênteses. Então, aqui eu também posso passar meu parâmetro. E aqui, dentro das chaves, não vai ter mistério nenhum. Aqui a gente faz o nosso bloco de código, console.log, e faz a mesma coisa que está lá em cima. Os dois fazem a mesma coisa. Porém, a gente tem uma diferença na parte escrita de como executar as duas formas. Esse hello agora, olha só, quando a gente passa o mouse em cima, ele fala que ele é uma constante, hello, que recebe o atributo de nome, que é qualquer coisa, porque o JavaScript não tem tipagem, e devolve um void, justamente porque eu não tenho retorno, que a gente já viu isso anteriormente, porque aqui eu poderia perfeitamente ter um return, olá, mais nome. E agora, se a gente passar o mouse em cima, olha só, ele vai falar que é uma função que recebe um nome e retorna uma string. Consegue ver a diferença? Ali, no caso, a última parte ele fala que é string. Se eu tirar essa linha, não tem o retorno
ele vai falar que é um void, tá? Se eu até comentar essa daqui, então, ó, isso aqui agora cai fora, e eu fazer a mesma chamada, vocês vão ver que, na prática, o resultado é o mesmo, não muda nada. A única coisa que a gente tem aqui é uma escrita de uma forma mais moderna, tá? Arrow function, bem dizer, é isso, é a mesma coisa que uma função. Profissionalmente, até em projetos pessoais, se você fizer uma função ao invés de uma function, não tem problema nenhum, pode ser feito. Beleza, então, aqui, a gente voltando aqui para nossa breve explicação, né? Isso aqui já foi, então já estamos atualizados, né? E esse aqui de baixo, eu acabei de explicar ali a sintaxe. Como comentei, não muda nada de uma função normal para uma function, é só uma forma de escrever mais moderna. Os parâmetros, eu não comentei, mas pode ser string, booleano, numérico, então não tem problema nenhum. E agora falta a gente falar aqui sobre template strings, que é extremamente simples, e desestruturação, que é um conceito novo. Então eu estou acelerando um pouquinho mais nos outros para a gente dar mais foco nesse daqui. Beleza. Nesse mesmo, vou até aproveitar aqui o do apenas do arrow function. Beleza. Nessa mesma arrow function, eu já consigo explicar também sobre template de strings. Template de strings é uma forma também diferente de fazer isso daqui que a gente faz, tá? Eu vou até aproveitar para duplicar isso daqui, para vocês verem que vai ter dois retornos com a mesma resposta, né? Nos templates strings, ao invés de utilizar aspas duplas, a gente utiliza crase no começo e no final. Essa daqui pode sair fora. A gente não utiliza mais o sinal de mais. E agora, olha só, eu tenho uma variável chamada nome, só que ela ali ainda está como uma string, tá? Até para a gente confirmar isso, olha só, rodando aqui, ele colocou Olá Anderson, que é a minha variável, e aqui ele pegou o nome, ele não pegou a minha variável. Com template strings, para a gente conseguir passar uma variável, a gente coloca um sinal de cifrão, o do dinheiro, aí no caso, né, do dólar, parênteses, e dessa forma, agora sim, eu estou passando a minha variável. Então, agora, se eu rodar aqui o nosso projeto, ele me deu os dois retornos de forma igual. Se a gente pensar como soma, né? A gente pode fazer um exemplo aqui também. Olha só, valor A igual a 10, valor B igual a 5, soma disso daqui vai ser 15. Então, eu consigo fazer isso aqui também, ó. Valor A mais valor de B, tá? Dessa forma aqui, ele já vai somar para mim, certo? De certa forma, se a gente faz isso aqui, né, a mesma coisa, mais valor de B, vou colocar aqui para vocês verem a diferença. Olha só, ele aqui em cima não fez a soma, o que ele fez foi pegar valor de A, valor de B e juntar como se fosse uma string, como se tudo fosse um texto, dando aqui a resposta de 105. E aqui embaixo não, aqui embaixo ele entendeu que são dois numéricos e fez 10 mais 5 igual a 15, tá? Aqui em cima, ele tratou tudo como uma string, né? Como um texto. E aqui embaixo, como um número, que era o intuito que a gente queria fazer. Então, até ficou bacana esse exemplo, que deu de ver uma diferença bem grande, né? De utilizar template strings com apenas a forma antiga ali de ser feita. Beleza, então vamos colocar aqui então um check aqui na parte de template strings e bora agora para a próxima, que vai ser de desestruturação. Bora então para o exemplo lá mais objetivo, né? Mas na parte até teórica, o que que a desestruturação ela pode ser feita? Ela pode ser feita em objetos, deixa eu colocar aqui em vermelho, objetos, em arrays e ela tem um uso, né, principal em parâmetros de funções que a gente estava olhando ali anteriormente. Deixa eu só colocar mais para o lado aqui, para vocês verem o uso que tem ali de desestruturação, mas a gente vai fazer um exemplo prático ali, então bora pro VS Code. Então, bora lá, até deixei um exemplo aqui pré-pronto, né, sobre o nosso
exemplo de desestruturação, que o que acontece? A gente aqui tem um objeto, isso a gente já viu, pessoa, onde eu tenho 3 atributos, tudo isso a gente já viu, se tu não viu, tem nossa aula sobre objetos, que está aqui no nosso canal. E aí o que acontece? Eu fazendo isso daqui, eu estou extraindo os atributos para uma variável, tá? Basicamente, eu poderia estar fazendo dessa forma também, só que é um pouco mais verbosa. Eu poderia fazer const nome recebe pessoa, ponto, nome, então idade, recebe pessoa, ponto, idade. Isso aqui eu também posso fazer, tá? Não tem problema nenhum. Até se eu fizer dessa forma, vou colocar aqui Node, index.js, vocês vão ver que ele vai dar o mesmo resultado, Anderson e 23. Porém, isso aqui fica muito verboso. Se aqui tivessem 10 atributos, a gente teria que fazer isso daqui 10 vezes, então não seria muito interessante. Dessa forma, a gente tem uma linha de código fazendo a mesma coisa que a gente queria anteriormente, e aqui foi Anderson em 23. Se eu rodar novamente, agora ele deu o mesmo resultado, tá? Então, dessa forma fica menos verbosa e a gente tem o mesmo resultado, que é o que a gente precisa. Aqui eu dei um exemplo de objetos, mas olha só, a gente tem como fazer também desestruturação dentro de um array, que também é muito interessante. Então, eu vou colocar aqui const números, vou colocar aqui 10, 20 e 30. Então, ou seja, são arrays de 3 números que vai da posição 0 até a posição 2. A gente também já viu sobre arrays. Se por acaso está perdido nesse vídeo, pode procurar que a gente também tem um conteúdo sobre arrays. Fazendo a desestruturação, olha só, antes eu pegava ali dos atributos, agora eu vou fazer das posições do meu array. Então, o que eu vou fazer? Olha só, array, então estou falando primeira posição, que apesar de ser a primeira posição, não é a posição número 1, é a posição número 0, mas vamos deixar assim para ficar mais didático. E a segunda posição, mesma coisa, não é posição número 2, e sim posição número 1, porém a gente vai chamar aqui de segunda, tá? Basicamente o que eu estou fazendo? Primeira posição, estou pegando o número 10. Segunda posição, estou pegando o número 20. Quer pegar a terceira posição? Não tem problema. Terceiro, pode colocar aqui, tá pegando lá o 30 também, tá? Então agora, olha só, isso aqui é a mesma coisa, até para ficar mais didático, eu fazer isso aqui, ó. Const primeiro igual a números na posição 0. Copiando aqui de baixo, vai ser na posição, se fosse segunda, e const terceiro números na posição 2, tá? Isso daqui e isso daqui são a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Então, bora fazer também o mesmo teste que eu fiz antes. Eu vou só tirar isso daqui para não ficar dando console.log em exemplo anterior. E eu vou primeiro comentar esse daqui e vou fazer console.log primeiro, segundo e terceiro, tá? Opa, aqui é segundo. Então aqui, o que ele tem que exibir? Ele vai ter que exibir 10, depois ele vai ter que exibir 20, e o terceiro número aqui que é 30. Se não ficar melhor, eu vou colocar 25, só para dar uma diferenciada. Fechou? Então é isso aqui que ele tem que exibir. Se eu rodar aqui o nosso projeto, 10, 20 e 25, fazendo dessa forma aqui, que não é a recomendada, que é a forma antiga de se fazer. Então, se eu comentar isso daqui, fazer dessa forma, os consoles.log mantém, porque são as mesmas variáveis. Vou limpar, rodar novamente e tive o mesmo resultado, sem problema nenhum. Se vocês querem fazer a soma com os templates strings que eu estava comentando anteriormente, né? Dá de a gente fazer também. Olha só, console.log coloca o sinal de cifrão aqui. Vou colocar só uma mensagem de soma e vou fazer primeiro mais segunda mais terceiro. Então, se a gente for testar aqui, a gente tem 10, 20, 25, soma e faz ali o 55.
Bem bacana até tudo que a gente fez. A gente conseguiu até no final aqui juntar, né? Tudo que a gente fez aqui ao decorrer da aula. Então esse exemplo aí ficou muito bom, bem bom mesmo. Eu tinha comentado também ali dos parâmetros das funções. Isso é mais utilizado ainda. Então deixa eu só fazer um exemplo aqui que eu já mostro para vocês como que a gente faz. Beleza, agora a gente vai juntar tudo que a gente viu nessa aula até agora. Então vai ficar um conceito muito bacana. Aqui eu tenho o usuário Anderson, que tem dois atributos. Aqui vai ser o nome e a idade. E aí, quando a gente faz uma função sem a desestruturação, o que que a gente faz? A gente passa o objeto inteiro, então a gente passa o objeto Anderson, ou o objeto usuário, desculpa, com o nome Anderson e a idade 23, e a gente acessa dessa forma aqui, user, que é meu objeto, ponto nome, user.idade, que é a idade ali do usuário, tá? Isso aqui a gente já viu também no vídeo de funções. Se precisar relembrar, só assistir lá que tem isso aqui também bem explicado. E agora aqui, juntando vários conceitos que a gente viu aqui durante o vídeo, deixa eu até tirar esse aqui para ficar melhor aqui para enquadrar. Olha só, eu tenho meu usuário e eu estou falando que eu preciso receber o nome e a idade, tá? Preciso de dois atributos. E eu passo aqui a função, que é aqui um arrow function, que a gente acabou de ver, e o meu usuário que está lá em cima. Dessa forma, tem que tomar muito cuidado, porque a forma anterior, eu só passo o usuário, eu não me preocupo com a ordem que está aqui os atributos, porque eu só passo aqui nome e idade. Dessa forma que está aqui, se eu inverter aqui a ordem, deixa eu só verificar que eu não me lembro se ele dá o problema ali de não exibir o que a gente quer. Ah, tá, perfeito. Nesse caso, porque eles são o mesmo nome, mas deixa eu colocar aqui outro nome para ver se ele reconhece. Tá, perfeito. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter, na verdade. Eu achei que fosse outro. Que o que a gente está pedindo aqui, o meu objeto tem que ter como atributo, tá? Deixa eu explicar um pouquinho melhor, voltando aqui às alterações. A gente consegue perceber nitidamente que o objeto usuário tem o atributo nome e o atributo idade. Perfeito? Então, se na minha função eu peço nome e idade e meu objeto tem, não vai dar problema nenhum. Só que por algum acaso, se eu mudo o nome aqui de idade para número ou de nome para pessoa, olha só, quando eu faço novamente a chamada, ele dá undefined. Por quê? Porque aqui eu estou passando como pessoa e aqui eu estou pedindo nome. Então são dois atributos diferentes, ele não consegue conectar, vamos assim dizer, e não tem a informação que eu preciso. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Eu achei que aqui a ordem eu tinha que tomar cuidado, mas não precisa. Se aqui a gente tem a ordem de nome e idade e eu passar idade, vírgula, nome, não tem problema nenhum. Vocês viram ali anteriormente. Deixa eu até rolar aqui de novo. Ele vai exibir: Olá, Anderson, você tem 23 anos. Então não tem problema nenhum. Apesar de que ver o nome antes, depois a idade, eu pedi a idade primeiro e depois o nome, tranquilo, sem problemas. O que a gente tem que cuidar é só o nome que eu estou solicitando aqui na função e o nome que está lá no atributo. Fechou? Essa aula ficou muito boa. A gente conseguiu ver vários conceitos juntos, separados, misturados, então ficou muito bom. Curte, se inscreve, tamo junto e espero que o próximo vídeo não demore tanto igual este. Abraço!